Pronto, boa noite, já estou gravando aqui a aula. Queria saber o seguinte, que questões vocês querem que eu faça das listas? Digam aí. Começaram a fazer as listas? Respondem no chat para mim. Quem começou, quem não começou, quem nem pegou. Caio com K já disse que já começou. Beleza. Tá fácil, Caio? Como é que tá? Diz pra mim aí, dá um feedback aí. Vocês têm que dizer as coisas pra mim, gente. Se vocês ficarem só calados... Bruno disse que deu uma olhadinha. Bruno Rodrigues. Deu uma olhadinha, tá achando fácil, tá achando difícil, como é que tá? Caio disse, são as fórmulas que eu tenho que pesquisar na internet, mas no geral eu consigo fazer. Certo, Caio, mas você vê que as fórmulas que eu boto são fórmulas simples do ensino médio, né? Bruno Rodrigues disse, não sei dizer bem, porque só deu uma olhadinha, não foi, Bruno? Ainda não olhou com detalhe não, né? Deu uma olhadinha com mais detalhe depois. Mas deu uma olhadinha com mais detalhe, viu? Para poder tirar as dúvidas. Ítalo disse, estou terminando a estrutura de decisão. Joia, Ítalo. Pegar o final de semana para dar um gás nas listas. Vai até a próxima semana, né, professor? Aí lembrando que a prova ficou marcada para sexta, não foi? Foi sexta-feira. De que horas, professor? Você vai estar lá? 10h30, né? É na sala de vocês, é? Você sabe dizer qual é a sala? Sala 9. Sala 9, né, Bruno? Joia. Então, sexta-feira, eu vou até anotar aqui. Sala 9. Sala 9. Então, pessoal, na sexta-feira, dia 19, né? Deixa eu ver aqui no calendário. 19. 19. Pronto, dia 19. 10h30 na sala 9 eu vou estar lá para aplicar a prova, tá bom? 10h30. Beleza. E aí, pessoal? Alguma dúvida de alguma questão da lista? Eu vou pegar, se não tiver, eu vou pegar umas aqui para resolver, certo? Estava conversando com o Arthur aqui, Arthur mostrou para mim, me lembrou de uma questão que é interessante eu fazer aqui, certo? É essa daqui, ó. Essa 8 aqui, ó. Deixa eu dar um zoom nela aqui. Pronto. Na questão 8 aqui, ó, da lista de estruturas de decisão, operadores lógicos, tá, gente? Operadores lógicos. A 8ª questão, ela diz assim, ó, de acordo com as variáveis abaixo, desenvolva cada sentença informando como chegou no resultado. Eu quero ver o desenvolvimento. Abaixo, informe se o resultado será true, verdadeira ou falsa. Eu que já vai dar verdadeira ou falsa, eu já sei. Eu quero saber como é que você chegou lá. Como é que você chegou nesse resultado? Hein? Essa é que é a pergunta. Então, vamos fazer algumas aqui, só para você ver como é que é. Eu vou abrir aqui o Visual Studio Code para melhor me mostrar. Certo? Deixa eu dar um zoom aqui. Certo? Aí eu vou pegar uma questão aqui, ó. Deixa eu ver. Eu vou pegar essa primeira aqui só para você ver. Certo?
A primeira diz assim, ó. Não há, não, desculpa, entre parênteses, né? A e E, ou entre parênteses não D ou não F, certo? Aí eu preciso saber o seguinte, vou pegar aqui os valores das variáveis, certo? Pronto, tá aqui, ó. Deixa eu quebrar aqui para ficar melhor de ver, certo? E deixa eu colocar mais para cá, porque vocês podem escrever alguma coisa no chat e eu não vou ver, né? Maria Eduarda diz, professor, se eu sair da aula é porque eu tenho que ajudar uma pessoa que está acompanhando no hospital desde já e peço desculpas. Tudo bem, Maria Eduarda. Primeira saúde aí dos seus familiares aí, viu? Desejo plena recuperação para eles. Tá certo? Ó. Mas não se preocupe não que eu vou lembrar que você estava presente, viu? Tá, ó. Que a questão vai dar true ou false, eu já sei. Eu quero saber como é que você chegou lá, certo? Aí, para abreviar, para facilitar aqui a questão, eu vou escrever F para false e T para true, certo? Bom, aí, o primeiro que eu vou fazer? Eu vou substituir todo mundo aqui, certo? Então, eu vou reescrever a expressão assim, ó. A é false e é o quê? False também. Ou não, D é que? D é false. Ou não F. F é o que? False também. Certo? Aí, repara. Eu vou resolver primeiro quem está entre parênteses. Mas eu tenho duas expressões entre parênteses. Quem é que eu vou resolver primeiro? Eu posso resolver primeiro uma e outra, mas eu acho mais interessante você começar a resolver mais os operadores unários, que no caso aí é o não, certo? Então você vai repetir aqui, ó, fica F, I, F, false, false, ou, aí, não false. Se uma coisa não false, ela vira o quê, gente? Ela vira verdadeira, né? True. Ou, não false, de novo, ela virou o quê? True, certo? Então nossa equação nossa expressão virou assim, certo? Aí agora eu vou resolver o que está entre parênteses. Aí, F e F, false e false, é o quê? False, false é false. Concorda comigo? Ou, true, é o quê? True. Aí, false ou true, o resultado é o quê, gente? É true. True. Então a resposta é true. Foi assim que eu cheguei no desenvolvimento da questão. Tudo bem até aí, gente? Alguma dúvida? Querem que eu faça outra? Ou dá para desenrolar o resto? Rapaz, na boa, eu não acompanho muito o raciocínio, não. Tem como explicar de uma forma mais... Tem. Já que eu explico de novo, eu explico. Ótimo. Pronto. Então vamos lá. Ó, a expressão é essa daqui. Concorda comigo? Tá lá na questão. A expressão é essa. É A e E, entre parênteses, ou, abre parênteses, não D ou não F, fecha parênteses. Tudo bem até aí? Sim, tô acompanhando. Pronto. Aí por que eu botei assim? É para não complicar muito. Porque eu poderia botar assim, se salário for maior que 100 e o crédito for menor que 200, ou não tiver nenhuma dívida no INSS, ou não tiver nenhuma dívida no cartório, então faça tal coisa. A expressão lógica seria essa, entendeu? Mas para resumir a questão, porque o que me importa é você fazer uma análise lógica disso aí, certo? Se você tivesse uma expressão que você soubesse os valores lógicos, quanto é que daria isso? O que é que isso aí daria? Dá true ou false? Vai executar ou não vai executar? Isso é que é a minha pergunta. Certo? Se você metesse isso aí dentro de um if, vai dar certo ou vai dar true ou vai dar false? Vai executar ou não vai? Certo? Então, como é que você faria? Você pega a expressão lógica, aí o que é que eu fiz?
eu já disse que o valor de A era false, B true, C true, D false, E false, F false e G true. Aí eu vou substituir esses valores pelos valores que estão aqui nas variáveis, certo? Então tá aqui, ó, A é false. A e... Não é A e E eu sei que é false também. Então fica F e F. Fecha parênteses. Ou, abre parênteses. Não D. D eu sei que é false. Então fica não F. Não F de não false. Ou não F. F é o quê? F é false. Então eu botei não F aqui, de false. Certo? Aí agora eu vou resolver logicamente essa expressão. Ficaria F e F. Ou não, aí não F é true. Ou não F de novo é true. Aí resolvendo, F e F, que está entre parênteses, F e F é F. Ou true ou true. True ou true é true. Então, F ou true, o resultado é true. Ou seja, a expressão, se eu tiver esse conjunto de variáveis aqui, e essas variáveis tiverem esses valores, e eu tiver essa expressão lógica aqui, o resultado dela é true. Resumindo, é isso. Deu para entender aí ou complicou? Bom, agora que você explicou, realmente deu pra entender, sabe? Foi meio confuso de acompanhar, mas sim, deu pra entender. Bruno, tá tão baixinho teu microfone que eu não tô ouvindo quase nada. Sim, eu tô falando baixo, desculpem. É meio confuso, mas dá pra entender, no caso. Dá pra entender. Tá, né? Bom, o que importa é entender. Aí você fala assim, mas pra que isso? Pra treinar sua capacidade lógica. Eu quero saber se você consegue, dado uma expressão lógica, e você souber os resultados, você vai saber se vai chegar num canto ou não. Esse é que é o objetivo. Vamos fazer mais uma? Vamos fazer essa aqui, ó. Vou fazer a segunda, certo? A expressão lógica é essa aqui. Deixa eu dar uns espaços aqui para ficar melhor de ver. A expressão lógica é assim, ó. A e não B. A e não B, e C e não D, e E e não F. Certo? Então vamos lá. Novamente. A é false. E não B. B é não true. E C é true. E não D é não false. E é false. E não F. Não F é false, não F, certo? Vamos agora resolver os operadores unários. Então fica F e não true é false. E true. E não F é true. E F e não F, que é true. Certo? Aí, o que a gente aprendeu de operadores lógicos? A gente aprendeu de operadores lógicos com o E-condicional o seguinte, que se eu tiver toda a expressão que todos os operadores lógicos é I condicional e o primeiro for F, o primeiro for false, eu já sei que a resposta de tudo é false. Certo? Ou seja, eu já podia escrever direto, a resposta disso aqui é false. Agora, se você quiser resolver isso aí passo a passo, você também pode resolver. Certo? Fica a seu critério. E aí, o que vocês querem fazer? Quer responder passo a passo? Como é que seria para responder passo a passo? Seria assim, ó. Como I, em todo lugar está aparecendo I, então eu vou começar a fazer, a precedência é a mesma. Então, eu vou começar a escrever, vou ter que usar a associatividade, que é da esquerda para a direita. Então, eu vou começar a escrever da esquerda para a direita, certo?
Então fica F e F é F. F e true... Opa, desculpa. F e F é false. F e true é false. False e true é false. False e false é false. False e true é false. Que é a resposta final. Certo? Então o final é false. Deu para entender aí, gente? Ou complicou? Façam mais, façam essas, tente fazer isso daí, para segunda-feira a gente tentar tirar dúvidas, certo? Rebeca tá dizendo, é só seguir a tabela verdade, né? É, Rebeca, é só seguir a tabela verdade. Agora, tem que lembrar do seguinte, viu, Rebeca? Se eu tiver operador unário, operador condicional e ou condicional, a ordem de avaliação é essa. Primeiro eu faço isso aqui, primeiro, depois é isso aqui, segundo, depois isso aqui, terceiro. Se eu não tiver, entre parênteses, né, claro. Porque o parênteses ela altera a precedência. Você manda fazer primeiro aquelas operações que estão entre parênteses. Acho que a gente já falou disso, né? Precedência e associatividade. Se não me engano, a gente falou disso em operadores, não foi? Lembram-se disso? Que eu fiz até assim a brincadeira, ó. 8 dividido por 4 dividido por 2. Quanto é que tá isso? Lembram-se disso? Mas a priori é só seguir a tabela verdade, viu, Rebeca? E aí, mais alguma questão, gente? Arthur diz assim, cai uma questão dessa na prova, vamos ter que fazer esse passo a passo aqui na tabela verdade. Exatamente, Arthur, tem que fazer o passo a passo. Não é só de chegar e dizer assim, false. Sim, false, mas como é que chegou lá? Premonição, professor. Como é que é o quê? Premonição, é? Não, adivinhar não pode não. Adivinhação não pode não, rola não. É aquela coisa, né? Tem 50% de chance de acertar quando a gente dá o chute, então... Chutando você tem 50% de chance de acertar, o da true ou da false, né? Exatamente. Mas eu quero saber como é que chegou lá. E aí? Não, mas as listas estão fáceis, tão difíceis, estão como, hein, gente? João Barbosa já está perguntando quando é que é a recuperação. Tá, João. Diga isso não, chega me deixa triste. Sério. A recuperação é na outra semana, viu, João? Na outra sexta. Porque tem isso. Só lembrando uma coisa, viu, gente? Quem disse que a recuperação é mais fácil? Arthur. Mais tempo para estudar, o grau de dificuldade é diferente, tem que ser mais difícil. Recuperação tem que ser mais difícil que a prova. Então, quando é a final? Lá no final do semestre. Peraí que Davi perguntou um negócio aqui. A ordem de precedência matemática da esquerda para a direita. Essa questão se assemelha a uma equação do primeiro, certo? Certo, Davi? Exatamente. Viu? Se assemelha à questão da matemática mesmo. Mas tem que ser igual a primeira prova, mais maleável a recuperação. Nada mais maleável, meu amigo. Não vem com a conversa não, porque senão os outros vão achar que recuperação é mais fácil, que eu faço questão para marcar.
Olha, questão, prova minha tem questão pra marcar não, viu? Vou logo avisando. É mostrar meu código, eu quero ver o código, meu amigo. Tem que ser... Tem que ver, mostrar o código. Deixa eu ver outra lista aqui. Bruno tem outra pergunta. Pergunta lá, Bruno. Bruno pergunta assim, eu não sei como dizer, mas vai ter restrição do que usar durante a prova, tipo, obrigatoriamente usar for, while, coisas... Não. A restrição é usar JavaScript, né? A restrição é usar JavaScript. Agora, se você quiser, por exemplo, tem uma estrutura de repetição lá. Aí se você for usar for, while, do while, aí não tem restrição não. Dando o resultado esperado, não tem problema nenhum. Fica a seu critério. Não vou obrigar o aluno a isso não. Não tem nem sentido fazer isso. Aí é a lógica de cada pessoa. Certo? Ó, gente, estrutura da repetição. Dê uma... Eu já olhei, Davi, já respondi. Ah, é outra. Desculpa, Davi. Professor, referente à quinta questão da lista 4. Eu fiz o código, mas não roda corretamente. O senhor poderia dar uma olhada nele e me dizer o que está errado? Davi, a lista 4 é qual, hein? Me ajuda aí. Estrutura de repetição. É repetição ou decisão? Estrutura de decisão. Decisão, né? Decisão. Tá. Só um minutinho, viu, Davi? Eu vou abrir aqui. Estrutura de decisão. Certo. É a questão 5, né? 5. Ah, beleza. Rebeca, deixa eu só responder Davi aqui, daqui a pouco eu te digo, certo? A questão 5 da lista de estrutura de decisão diz assim, ó. De posse da velocidade em que o motorista se encontrava e a velocidade máxima em uma determinada avenida, desenvolve um programa no computador que calcula a multa, se houver, sabendo que são pagos R$50 se o motorista ultrapassar, preste bem atenção nisso aqui, viu, Davi? Ultrapassar em até 10 km por hora a velocidade permitida. Exemplo, velocidade permitida de 50 km por hora, o motorista é 60 km por hora ou 56 km por hora. R$100 se o motorista ultrapassar de 11 a 30 km por hora a velocidade permitida. E R$200 se estiver acima de 31 km por hora da velocidade permitida. Isso aí, Davi, para saber a velocidade que ultrapassar, você tem que pedir duas informações, né? Você tem que pedir primeiro no programa para dizer qual é a velocidade que o motorista se encontrava e depois pedir a velocidade máxima da via. Certo? Aí você faz... Ah, você quer mandar o código, é? Para analisar no chat vai ser bronca. Manda por e-mail? Pode ser, Davi. Manda por e-mail? Eu olho. Pronto, mande. Rebeca diz, professor, no assunto de switch de estrutura de decisão, o que o switch aceita? Porque eu fui tentar fazer idade maior que 10, ele não aceitou. Ele só aceita variar dentro da condição. Olha, Rebeca, o switch, ele aceita valores.
Porque quando você faz idade maior que 10, ele só vai entender true ou false. Entendeu? Ele não aceita, o switch de JavaScript é meio burrinho. Ele só aceita valores como true, false, 5, 10, letra A, letra B, um string. É isso que ele aceita. Agora, você fazer estrutura de condições dentro de switch, ele não foi feito para isso não. Certo? Aí, nesse caso, você tem que usar o if, else, ou if, else. Depende do seu código. Certo? Deu para esclarecer aí? Mais alguma dúvida, gente? Se eu colocar tipo switch true e no case utilizar idade maior que 10, é uma prática então? Para ser bem sincero, viu, Rebeca? Eu não sei nem se o interpretador JavaScript vai aceitar isso. Eu não sei nem se ele vai aceitar disso aí, de você fazer. Mas que é uma prática, ele rodou, pronto. Se ele rodou, então eu lhe digo logo, é uma má prática. Se aceitou, já lhe digo que é uma má prática. Para nesse caso aí, a gente usa o switch, o if, else, ou if, else. Depende do caso. Se você só quer verificar se a idade é maior que 10, se a idade for maior que 10, faça tal coisa. Se não, faça tal coisa. Então você faz com o if, else. O switch case aceita mais de um valor em um só caso? Não, Ítalo. Tem que ser um case para cada valor. O switch, até onde eu saiba, o switch case do JavaScript é bem limitado. Em Go, por exemplo, na linguagem de programação Go, você pode fazer com um case com múltiplos valores. Ele aceita isso, mas em JavaScript não. Em Java também não. Em C#, até onde eu me lembro também não. Que eu me lembre. Posso estar enganado, mas se eu não me engano, não permite não. Em Java não permite não. Rust tem, não lembro não, Bruno. Nunca mexi com Rust não. Tá no meu to-do list, mexer com Rust. Mais ou menos, linguagem complicada demais eu não gosto. Menos é mais. Aprenda sempre isso. Menos é mais. Quanto menos complicado, melhor. Certo, Davi? Quando a aula terminar, eu vou olhar, viu? Mais dúvidas, gente? Não? Lembre-se que as listas valem ponto, viu? Eu vou olhar as listas todinho para ver se as listas estão direitinho. Procurem pegar o final de semana para resolver as listas, pessoal. Tá certo? Ninguém tem mais nenhuma dúvida, gente? Professor, esse é o oitavo de estrutura de decisão. Qual? O oitavo, se não me engano. Certo. Esse nota mínima nota final, 50, esse mesmo. 50... 50 menos média vezes 6 dividido por 4. Por 4. Sim. Aí não botei os parênteses. É dizer assim, em uma determinada faculdade, dado que o estudante não atingiu a média 7, este precisará fazer uma prova final. A nota mínima na avaliação final, para que esse estudante seja aprovado, é dada pela seguinte fórmula. Nota final é igual a 50 menos média vezes 6 dividido por 4. Assim, com base nessa informação, desenvolva um programa que solicite 3 notas e, caso esteja abaixo da média, calcule qual a nota mínima que o estudante precisa tirar na avaliação final para passar. Então, você vai usar um if, else, certo? Você primeiro calcula a média do estudante. Pega as 3 notas, soma, divide por 3. A média é menor que 7, é maior que 7, maior ou igual que 7. Se for maior ou igual que 7, o aluno está aprovado. Se não, se a média não é maior ou igual que 7, ela só pode ser menor que 7. Então, se ela é menor que 7, eu tenho que calcular quantos pontos o aluno precisa tirar na final.
Então eu vou usar a fórmula. Eu vou calcular a nota final igual a 50 menos a média que eu já calculei, vezes 6 dividido por 4. Aí eu pego essa nota final e mostro. Tranquilo? Arthur? Tranquilo. Deu para entender mesmo? Eu fiz uma condição só para ela. E É deu uma certo. condição mesmo. Agora, é uma condição para média, né? Não é para nota final, é para média. Deu para entender aí? Deu. Beleza. Mais alguma dúvida, gente? Caio com K diz, tá certo, professor. Tá certo do que, Caio? Então, pessoal, se não tem dúvidas, ou vocês ainda estão fazendo as listas, né? Eu vou esperar vocês fazerem a lista. Precisa vocês fazerem a lista para começar a tirar dúvida de vocês. Não adianta eu ficar resolvendo questões aqui aleatórias se você pelo menos nem tentou fazer. Certo? Professor, cada lista é um ponto, né? E a prova vai Não, valer as listas, 5. a média das listas vale peso 3. A média das listas. Eu vou Eu somar pensava todas que as fosse listas. 2,5. Oi, como é que é? Eu pensava que fosse 2,5, professor. Não, é peso 3. Não é cada questão, cada lista vale um ponto não, viu, Arthur? Não vem com essas tuas conversas, não. Arthur vem com umas conversas que eu não sei de onde é que ele tira. Como calcular a nota da disciplina? É só fazer assim, viu? É uma média ponderada, Rebeca. É uma média ponderada. Você vai fazer assim, ó. Média das provas. Deixa eu escrever aqui. Vezes 7. Mais média das listas. Vezes 3. Isso tudo dividido por 10. É assim, ó. Certo, Rebeca? Aí tomar muito cuidado com isso, sabe por quê? Porque olha só, repara na fórmula. Se o aluno não faz as listas, a média dele das listas fica baixa. Vamos supor que o aluno não fez nenhuma lista, aí ficou 0. Então fica 0 vezes 3, isso aqui vai dar 0. Aí vai pegar a média das provas e multiplicar por 7, certo? Só que eu vou dividir esse valor ainda por 10. Aí o aluno fala assim, mas eu tirei 10 nas provas, aí não devia ficar com média 10 não. Não. Porque as provas valem média 7. É uma média ponderada. Ainda vou multiplicar por 7 e depois dividir por 10. Eu faço desse esquema que é para forçar o aluno a fazer as listas. Certo? Então, gente, vou fazer a chamada, tá certo? Deixa eu parar aqui a gravação aqui.